Olá pessoal, estamos de volta com o nosso 6º episódio do Pod Plástica. Hoje a gente tem um Pod Plástica especial porque nós vamos entrevistar um profissional que está sempre conosco, mas nem sempre é lembrado, o anestesista. O anestesista participa de praticamente todos os procedimentos de cirurgia plástica, fica conosco durante a cirurgia toda e muitas vezes o paciente não lembra que ele estava lá. Por que será? Nós vamos descobrir em breve. Bom, hoje eu estou aqui com a doutora Marcela, que é a nossa anestesista. Seja muito bem-vinda, doutora Marcela. Obrigada, doutor Edgar. Eu queria que você contasse para nós um pouquinho, como eu pergunto para todo mundo que vem aqui, como que você chegou na anestesiologia? O que fez você escolher essa especialidade? Bom, durante a faculdade eu gostava muito de estudar endócrino e gastro. Jurava que ia ser uma das minhas escolhas. Porém, influenciada por uns colegas, eu fui participar da Liga de Cirurgia. Coincidentemente, meu professor de anestesia que estava na primeira cirurgia que eu fui assistir. E eu gostei muito mais de ficar ali nos bastidores, não sei se porque ele era uma pessoa conhecida, né? Mas eu me interessei muito mais pela monitorização, pelo cuidado com o paciente, do que pela cirurgia em si. E eu também fazia parte da Liga de Medicina Intensiva, que tem tudo a ver com anestesia ali, né? Então, juntando os dois mundos, entre cirurgia e medicina intensiva, eu acabei prestando a anestesiologia e passei e me encontrei. E tá aqui tudo hoje a ver com a minha pleníssima. Personalidade. A gente perdeu uma cirurgiã, mas ganhamos uma anestesiologista, tá vendo só? Bom, você já deu aí um preâmbulo de uma das funções, né, do anestesiologista. É uma especialidade que as pessoas não conhecem muito, porque realmente não tem tanto contato direto com o paciente no dia a dia, né? Existem consultórios de anestesiologistas, mas a grande maioria fica lá no hospital trabalhando na área junto com a cirurgia, né? Bom, então, para quem acha que o anestesista só faz anestesia no centro cirúrgico, conta pra gente, qual que é o papel do anestesista, até onde vocês atuam, quais as opções de trabalho que o anestesiologista pode atuar? Né? Muito bem. No pré-operatório, o anestesista trabalha em consultas pré-anestésicas, que a gente vai avaliar o histórico daquele paciente, cirurgias anteriores, alergias, ver exames complementares e orientar sobre jejum, sobre suspensão ou não das medicações de uso contínuo, né? E principalmente informar como vai ser aquela anestesia, né? Durante o procedimento, a gente atua no conforto do paciente, no controle de dor, realizando antibióticos para aquele sítio cirúrgico, no posicionamento daquele paciente, se ele está confortável, se nenhum fio está pegando, incomodando, no controle, quando indicado, da diurese, né, de sondagem vesical, a gente controla diurese, perfusão de órgãos, controle da pressão, da respiração. E principalmente, né, no pós-operatório a gente atua controlando náuseas, orientando o paciente sobre analgesia pós-operatória. Se é o caso, a gente pode fazer uma analgesia num catéter e auxiliar o cirurgião em algum evento adverso no pós-operatório. E é uma dúvida também que as pessoas têm. Vocês também atuam fora do centro cirúrgico, né? Sim. O que mais que o anestesiologista pode fazer? Eu já vi anestesiologista acupunturista, já vi que trabalha especificamente com dor. Como é que é essas vertentes, assim? É legal as pessoas saberem que podem contar com vocês em outras situações, né? Sim. Além da consulta e do centro cirúrgico em si, né? Tem anestesistas que atuam especificamente em dor, em bloqueios, em medicina intensiva, que tem muito a ver também com a nossa área. Você falou, Marcela, de avaliação pré-anestésica, né? Que pede os exames e tudo mais. Todo paciente precisa fazer uma avaliação pré-anestésica? É indicado sim, pois através da avaliação a gente consegue conhecer aquele paciente, as medicações que ele usa, comorbidades pré-existentes, o peso, verificar exames e principalmente tirar as dúvidas, né? Que a anestesia é muito associada a medo. E com essa consulta a gente consegue tirar as dúvidas e tranquilizar o paciente para que ele realize da forma mais segura possível esse procedimento. Já teve alguma dúvida estranha assim que você ouviu numa consulta pré-anestésica? Não estou me lembrando. Eu vejo muito lá no consultório os pacientes falarem que tem medo de morrer na anestesia, né? Não vou fazer anestesia porque eu vou morrer, né?
Qual que é a segurança hoje no processo anestésico? Precisa ter esse medo mesmo, assim, de morrer numa anestesia? Bom, com a modernização das medicações, né? Hoje em dia as medicações são muito modernas, muito seguras. A metabolização ali após desligamento é muito rápida. A maioria tem antagonistas. Então, esse medo, claro, né? Pode acontecer dentro de uma cirurgia, mas hoje em dia a anestesia é algo muito seguro, principalmente quando tem avaliado o paciente previamente, a monitorização está adequada, as medicações são feitas e escolhidas para aquele paciente em ambiente cirúrgico, com o acompanhamento do anestesiologista. Hoje em dia a anestesia está muito segura, né? Não precisa ter mais esse medo de não voltar. E você falou de antagonista. O que é um antagonista? É um medicamento que faz o quê? Ele reverte o efeito. Por exemplo, entendi. O remédio que vai fazer você dormir, ele faz você despertar. Ele reverte o efeito daquele medicamento. Então o paciente não vai dormir para sempre. Você consegue acordar ele com o antagonista. Consegue. Tá vendo, gente? Não é tão difícil assim acordar da anestesia, não. Falando de acordar o paciente da anestesia, dos antagonistas, quais são os tipos principais de anestesia que a gente tem? Bom, nós podemos fazer anestesia local, associada ou não à sedação, né? Que é infiltrado o local do procedimento. Do lugar que vai operar? Isso. Por exemplo, lesões de pele, uma blefaroplastia, que é a retirada de pele da pálpebra. Faz direto no lugar. Faz direto no local, podendo ser associado ou não a uma sedação para maior conforto, né? Também temos bloqueio de neuroeixo, que são as famosas RAC, peridural, em que você bloqueia certa região fazendo um procedimento nas costas, e aquele sítio ali vai estar sem dor, podendo ser associado ou não a geral ou a sedação, né? Dependendo da indicação do procedimento. Também temos anestesia geral, em que o paciente dorme completamente. Temos ainda bloqueios guiados por bloqueios de nervo periférico, podendo ser guiados ou não por ultrassom, e em que você bloqueia aquele nervo diretamente, utilizando uma dose muito menor e sob visualização direta. Ali. E qual que é a diferença da sedação para anestesia geral? Às vezes é difícil de explicar no consultório. Eu explico de uma forma simples, né? Como você já fez endoscopia? Já fiz. Então faz um remedinho na veia, dá uma dormidinha. Geral não é assim. Ou a sedação é uma geral mais profunda. Como é que é isso? Bom, em termos médicos, né, a anestesia geral é uma anestesia, uma anestesia que o paciente vai dormir e que você precisa lidar ali com a via aérea dele. Você vai proteger a via aérea dele. Ou você vai ajudar ele na ventilação, ou você vai realizar uma intubação orotraqueal, ou vai manter o suporte da via aérea dele. Porque ele fica com dificuldade de respirar. Isso. De tanto profundamente que ele está dormindo. Porque as medicações são mais profundas, são mais pesadas, para que ele não sinta dor, e aí elas acabam deprimindo o centro respiratório, e aí é necessário um suporte ventilatório. E a sedação, o paciente costuma respirar normalmente. A gente às vezes fornece um oxigênio para um pequeno suporte ali sob catéter ou máscara nasal, sob um catéter nasal ou máscara, mas o paciente ventila normalmente e a gente pode despertar ele quando necessário, através de um chamado, né? E ele tá apenas sonolento ali para ansiólise, né? Para que ele fique tranquilo. O ambiente cirúrgico é muito barulhento, né? Tem aspirador, tem conversas paralelas, então para que ele não fique ali contando o tempo. Ai, quanto tempo falta para minha cirurgia acabar? Cada segundo, exato. Né? A gente faz uma sedação ali para ser mais confortável. Né? Você falou também de intubação. Eu vou tentar tirar um monte aqui de preconceitos que as pessoas têm de anestesia, né? A gente vê intubação na novela, né? Normalmente o paciente está na UTI, o paciente sofreu um acidente grave. As pessoas associam muito a intubação com coma induzido ou coma, né? Eu acho que das anestesias é uma das que mais gera medo, enfim, tem questões mal compreendidas, né? Sim. A anestesia geral, a intubação, então você disse aí que existe uma dificuldade respiratória, então a gente precisa colocar um tubo para dar uma assistência ventilatória. Esse tubo é conectado em alguma coisa, algum aparelho, como é? Sim, ele é conectado a um respirador, um ventilador. Uma máquina. Uma máquina, que aí faz ventilação mecânica, na qual a gente consegue ajustar volume, a pressão, a quantidade de oxigênio que vai para aquele paciente, o anestésico inalatório, quando é feito, a gente consegue visualizar,
o gás carbônico, CO2, que é expelido ali naquela ventilação. Então, é mais uma forma de monitorização, né? E a gente faz guiado mesmo para aquele paciente, para aquele peso, para aquela idade. Tudo controlado. Tudo controlado. Então a gente tem um aparelho, um monitor lá, você consegue saber tudo que está acontecendo Sim. com o paciente lá. Então é bem seguro, né? Sim. Com a Covid, né, os pacientes mais graves eram associados a pacientes que teriam que ter intubação. E o pessoal ficou muito estigmatizado, realmente, né? Quando intubava é porque o paciente estava ruim. Não necessariamente. Em caso de cirurgias eletivas, em caso de que é necessário o paciente se recuperar daquela cirurgia em coma induzido, a gente consegue manter a intubação ali. E quando necessário, a gente desliga aquelas medicações e o paciente desperta. Não é relacionado... Claro, tem situações graves que o paciente precisa da intubação, mas ele também é feito de forma eletiva para garantir segurança e conforto daquele paciente. Você usou a palavra coma, né? O coma, então, é uma anestesia geral profunda. O paciente está desligado, vamos dizer assim. Quando induzido, sim. Às vezes... E tem o coma traumático, que é o que o povo tem medo, né? Que o paciente está lá no acidente da novela, que intubou, mas aí o coma não foi induzido por um medicamento que você pode suspender ele e acordar. Isso é um problema uma lesão já cerebral. Exato. Então é interessante diferenciar, porque... Às vezes, gente, para o cirurgião, a anestesia geral é mais interessante porque, como o anestesiologista tem controle total do processo anestésico, a segurança daquela anestesia aumenta, o tempo cirúrgico diminui, o trabalho que a gente tem em termos técnicos para fazer a cirurgia também diminui. Então, é por isso que, às vezes, a gente prefere anestesia geral do que uma sedação. E você comentou aí também de outra anestesia que a gente ouve muito no consultório e todo mundo tem medo, que é a RAC e a peridural. Você falou que a gente faz um bloqueiozinho na coluna, né? Fala coluna, todo mundo já arrepia. Sim. A memória principal, principalmente as mulheres que elas têm desse tipo de anestesia, é do parto. Sim. Então elas perguntam assim, Edgar, eu vou ficar sentada lá igual no meu parto, com o anestesista cutucando minhas costas, eu acordada, incomodada. Doutora Marcela, explica pra gente. A paciente fica acordada, acordada igual ela fica na cesárea para fazer anestesia nas costas quando é uma cirurgia plástica, ou não? Não, de forma alguma. Né? Na cirurgia, na cesariana, né? Por alguns motivos a gente não ceda a paciente. Para a mãe ver aquela criança ali que ela gerou 9 meses e conhecer, é um dos motivos, mas principalmente para não passar para o bebê aquela sedação, porque quando ele nasce ele tem que ter o estímulo ali de chorar, expandir seus pulmões, né? E nem absorve então os medicamentos. Sim. Então é importante que a gente faça com a paciente acordada para que não passe para o bebê essa sedação, né? Na maioria das outras situações em que é realizado RAC peridural, a gente faz primeiro uma sedação para dar mais conforto para o paciente. A maioria dos pacientes nem se lembra que sentou, que foi feita anestesia. Essa perda de memória que você citou aí, né, que o paciente nem lembra que sentou, que fez anestesia, é comum a qualquer sedação? Toda sedação o paciente vai ter essa memória apagada? Não, depende da medicação. Tem medicações que causam essa memória, essa perda de memória. E tem medicações que o paciente apenas dorme, mas ele se lembra até o momento que ele dormiu de tudo que aconteceu. Algumas cirurgias, gente, a gente precisa da cooperação do paciente. Abre os olhos, fecha os olhos. Cirurgia neurológica, por exemplo, em alguns casos. Então a sedação, o que a Marcela falou, faz total sentido. A gente pode fazer com que vocês esqueçam, ou que a gente precise de uma contribuição maior. Então, às vezes, fica só relaxadinho, tranquilinho, não fica nervoso, né? Esse nervosismo na fase inicial, quando entra no centro cirúrgico também, vê aquelas luzes, aquele tanto de gente para lá e para cá, tem o medo do processo operatório. Então, a sedação também entra para tranquilizar o paciente? Com certeza. A anestesia é muito relacionada a medo, né? É um estigma aí que todo mundo tem. E pode ser feita uma sedação via oral ou venosa para que o paciente entre mais tranquilo e não veja não tenha essa memória desse transporte em maca, desse ambiente cirúrgico. E por que a anestesia nas costas vai anestesiar na frente? Como é que isso funciona? As pacientes perguntam também, doutor Edgar, você vai anestesiar minha mama, vai injetar a injeção na minha mama?
Falo, não, é nas costas, mas minha mama não tá nas costas. Como é que a gente consegue anestesiar a frente, assim? Sim. Os nervos, eles partem ali do sistema nervoso central e descem pela coluna. Então, fazendo anestesia ou diretamente ou indiretamente ali na região da coluna, o anestésico vai se difundir e vai banhar aquele perinervo correspondente à área. A região. A região. Pode ser da mama, do abdômen, das pernas, do joelho. E é por isso que muda a altura que vocês acessam, que é outra dúvida que a gente ouve muito também. Não, eu tô com um furinho lá nas costas, lá em cima, mas a minha colega, o furinho foi mais para baixo. Olha, mas é que ela fez abdômen, você fez mama. Exato. Então a gente consegue anestesiar só aquele segmento corporal. O paciente não fica inteiro anestesiado. Exato, exatamente. Quando peridural, sim. Quando é raquianestesia, a gente tem uma área segura ali que a gente pode funcionar. Normalmente é mais da região abdominal. Pode ser feita em região torácica também, mas é mais comum abdominal e membros inferiores. E a raquianestesia, vamos dizer assim, mais profundamente, essa anestesia que a paciente não consegue levantar a perna, por exemplo. Isso, porque ela é mais profunda na coluna, então ela banha diretamente o nervo ali. Então a perna fica pesada, é um bloqueio mais rápido, você usa uma dose menor de anestésico, porque ele é diretamente ali no nervo. A peridural, ela é mais superficial, então o anestésico vai indo aos poucos, você precisa de uma dose maior. Você pode, na peridural, passar um catéter e refazer as doses, que é uma vantagem, né? Para procedimentos longos e também para analgesia pós-operatória, né? A gente pode utilizar. Esse catéter ele pode ficar um tempo, então, depois da anestesia. Pode. O catéter é um caninho que vai lá na coluna. Exatamente, né? No espaço peridural. Nas abdominoplastias, eu falo para as pacientes assim, você vai sair com vários penduricalhos pro quarto. Um deles é esse catéter que vai na coluna. Às vezes elas olham e vê um caninho que falam que vai acontecer alguma coisa. Então esse é o famoso catéter de peridural. Então é uma forma de vocês acessarem a região onde foi feita a anestesia, mesmo no pós-operatório. Exatamente. Podemos fazer uma analgesia, que é uma dose menor, e trazer conforto sobre a dor daquele paciente no pós-operatório. Quais são as patologias, Marcela, assim, que a gente deve preocupar mais, que possam interferir mais no processo anestésico? Pressão alta, diabetes, tireoide. Então, a gente tem que prestar mais atenção. Por exemplo, um paciente hipertenso, um paciente diabético, descontrolado. Vale a pena anestesiar esse paciente desde que não seja uma urgência? Sim, pacientes com insuficiência cardíaca são pacientes que requerem maior atenção, doenças isquêmicas, DPOC, diabetes e hipertensão não controlados, pacientes com insuficiência renal, insuficiência hepática, são pacientes que requerem cuidados, pode ser feito, mas requerem cuidados e maior atenção na hora de fazer essa anestesia. E a recuperação desses pacientes da anestesia é diferente dos outros também? Dos que não têm tantas patologias como estas? Pode ser, sim. Pode ser influenciado por essas comorbidades, eles terem uma recuperação um pouco mais lenta, né? Pós-operatório ou imediato. E o cigarro com anestesia geral? Como é que é? Acorda tossindo, acorda com catarrento? Atrapalha, né? Atrapalha um pouquinho. Não vale a pena suspender logo. Para quem fuma enlouquecidamente, exatamente, né? Porque o dano ali já é crônico, né? Mas o cigarro, ele deixa as vias aéreas hiperreativas, hipersecretivas, e pode ser um probleminha, assim, na hora da anestesia geral. Porém, quando conhecida essa patologia, a gente tem medicações, tem interferência que a gente pode atuar ali e melhorar esse quadro. Tem diferença de uma sedação para outra? Por exemplo, as pessoas ficam preocupadas delas estarem sedadas e começar a falar um monte de besteira no centro cirúrgico, contar a senha do banco e por aí vai. Vocês conseguem oferecer uma segurança para que isso não aconteça? Porque é um medo relativamente comum, que às vezes a pessoa se sente impedida de ir para o centro cirúrgico ou medrosa, porque acha que a anestesia ela vai começar a falar um monte de coisa lá e tal. Tem como bloquear isso, né? Bom, acho que o maior medo da anestesia é esse, a perda de controle sobre si mesmo, né? Certo. Você vai ali entregar a sua vida para um médico ali cuidar de você. É um medo
que não faz muito sentido, não justifica. Né? A gente está ali para realmente cuidar do paciente. Às vezes, inicialmente, assim que se faz essa sedação, o paciente começa a falar, mas é algo que é da natureza dele mesmo, é algo que ele nunca falaria, né? E aí, com a gente tateando ali aquela anestesia, a gente consegue aprofundar um pouco a sedação e o paciente fica mesmo dormindo. E a gente pode deixar um paciente anestesiado por um bom tempo? Por exemplo, a cirurgia minha demorou 6 horas, mas teve que esticar até 8 horas, teve que esticar até 10 horas. No processo anestésico, né, no ajuste da anestesia, é possível manter uma anestesia de qualidade caso a gente precise estender o tempo cirúrgico. Sim, é possível. As pessoas podem ficar tranquilas quanto a isso. Sim, se necessário a gente associa outras técnicas, né? Se a gente não foi preparado em questão de dose e o tempo ali cirúrgico extrapolou do que o previsto, né? Uhum. A gente consegue fazer ajuste de doses. Com catéter peridural, por exemplo, a gente complementa essa dose. Na anestesia geral, a gente consegue manter o tempo que for necessário para aquele procedimento, né? Com segurança, desde que as comorbidades daquele paciente estejam controladas, né? E vocês podem mudar o tipo de anestesia durante o processo? Por exemplo, tá com uma anestesia, uma peridural, houve a necessidade de prolongar o tempo, converter para uma anestesia geral. Sim. É permitido essa mudança de estratégia ao longo da cirurgia? Sim. O profissional, quando ele avalia a necessidade de eu fiz uma peridural com uma sedação, o paciente não ficou muito confortável, a gente pode evoluir para uma anestesia geral com segurança. Às vezes o paciente ele pode ter algum comportamento não previsível e vocês terem que converter para outro tipo. Sim, uma reação alérgica, ou ele agitou com a sedação, né? Ou a anestesia não ficou, a peridural não teve um nível na região adequada. Satisfatório para aquilo. A gente pode utilizar de outras. O paciente tem que estar preparado para isso também, né, Marcelinha? Porque assim, eu combinei que a minha anestesia vai ser peridural. Nossa, doutor, mas aí me disseram que virou uma anestesia geral. Porque houve necessidade. Sim. Né? Então não é um processo congelado, né? Exato. Específico. Em medicina nada é 100%. Então essas alterações existem, essas mudanças de tática anestésica existem para proteger o paciente mesmo. Com certeza. E eventualmente pode ser necessário. Sim, né? O anestesista está ali para garantir realmente a segurança do paciente, se for necessário. E como que é essa monitorização? O que você consegue ter controle sobre o estado de saúde do paciente na anestesia? Então você já me disse aí que numa anestesia geral, o tubo lá, você vê como é que está a qualidade da respiração. Que mais? Quais outras estruturas você consegue falar? Tá tudo bem, coração, pressão. Vocês têm domínio de tudo isso no processo anestésico? Sim. Numa cirurgia, vamos dizer assim, simples, a gente tem uma monitorização. A monitorização evolui de acordo com a necessidade daquela cirurgia, das comorbidades daquele paciente, né? Inicialmente, a gente utiliza de pressão arterial não invasiva, com manguito, que ele mede a gente programa o intervalo necessário. Que aperta aqui, né? Isso. Oximetria de pulso, que a gente consegue ver saturação de oxigênio, batimentos cardíacos e também a monitorização do ritmo cardíaco ali. Dos batimentos cardíacos, a frequência cardíaca. Exatamente. E aí, à medida que for necessário, uma cirurgia maior, um paciente com mais comorbidade, a gente pode evoluir para uma pressão arterial invasiva, para o PVC, para a gente ver a perfusão dos órgãos do paciente. Podemos solicitar exames, podemos utilizar de BIS, que é índice bispectral, que a gente fala que é um índice que a gente vê a profundidade da anestesia daquele paciente, se ele está realmente inconsciente. Eletroencefalografia, temos diversos parâmetros aí para garantir pressão, né? Tem essa lenda urbana, né? Que o paciente está anestesiado e está acordado. A gente vê isso em filme também, né? Com essa aparelhagem toda que você citou, né? Esse monitoramento também cerebral. É muito difícil, né? Um paciente estar consciente lá
durante a cirurgia e não conseguir comunicar, não conseguir avisar. É muito difícil. Hoje, difícil, né? Graças a Deus, a monitorização evoluiu demais, as medicações também. Com avaliação pré-anestésica, a gente consegue dosar para o peso daquele paciente, da idade, comorbidades, né? As medicações associadas à monitorização, então isso é muito difícil hoje em dia. Numa sedação, o paciente pode despertar, mas nem anestesia geral de forma alguma. E tem uma relação de custo também, benefício, né, Marcelo? A modernidade, assim como na cirurgia também, as novas tecnologias, os novos medicamentos. Então isso muda também valores, né? Falando de dinheiro mesmo. Então tem anestesias que são mais caras do que outras. Eu posso ter uma anestesia geral da mesma cirurgia, vamos supor uma rinoplastia, vou operar o nariz. Um paciente exige anestésicos mais modernos, é um paciente que tem algumas comorbidades, o outro paciente é uma anestesia mais simples, apesar de ser a mesma cirurgia, os valores podem ser diferentes porque foram usados medicações diferentes. Faz sentido o que eu estou falando? Completamente. Anestésicos locais, que são os utilizados em anestesia local e bloqueio de neuroeixo, tendem a ter um custo mais inferior a anestésicos venosos e inalatórios, com certeza. E isso muda a parte hospitalar, né? A parte da conta do hospital. Alergias. A gente pergunta no consultório se o paciente tem alguma alergia medicamentosa, aí fala da dipirona, que é muito comum, a bezetacil, né? Todo mundo tem alergia a bezetacil. Falando de alergias, então, vamos pensar aqui. O paciente tem alergia à dipirona, tem alergia a bezetacil. A reação alérgica mesmo, ela é mais elaborada. Os pacientes às vezes confundem alergia com intolerância ao medicamento. Sim. Né? Qual que é a diferença de intolerância e alergia, assim, uma forma mais simples da gente entender? Tem pacientes que relatam em consultório que tem uma queda de pressão ou um mal-estar, uma náusea com o uso de dipirona, que é o mais comum, né? E isso não caracteriza uma alergia, né? Uma alergia realmente é quando você tem ali dificuldade respiratória após o uso desse medicação, a garganta incha, fecha a garganta, lesões de pele, erupções cutâneas, vermelhidão, aí sim caracteriza uma reação alérgica, que pode ter diversos graus, mas a intolerância à medicação não impede o seu uso. O uso, que às vezes a gente deixa de usar um analgésico super bom, por exemplo, que é o caso da dipirona, por uma falsa alergia daquele paciente, exato. E o paciente, estando monitorizado durante a anestesia, ele tendo essa intolerância, eu vou ter uma queda de pressão com a dipirona. Você pode fazer a dipirona nele na cirurgia, que você controla a pressão dele, de certa forma. Se necessário, a gente usa de volume ou de medicações para elevar essa pressão que vão contornar essa intolerância. E algumas outras intolerâncias que a gente vê, eu tenho uma, pessoal, que é do Plasil. É até comum, né, a gente falar sobre isso, né? Pode acontecer de a gente ter reações físicas que não são alérgicas e devemos evitar. Sim. Por exemplo, o que acontece quando a pessoa tem intolerância com Plasil? É uma agitação, né, psicomotora, uma ansiedade ali que a gente chama de reação extrapiramidal, pode acontecer com Plasil, com Buscopan, com alguns outros medicamentos, e que realmente é desconfortável, né? E se puder evitar, tem outras medicações que a gente pode utilizar no lugar, que trazem o mesmo benefício sem esse tipo de reação do paciente. Então, olha para vocês verem que interessante. Em vez de a gente preocupar com essa questão alérgica, que é raro ter alergia a determinados medicamentos. Não existe, mas é bem raro. As intolerâncias são mais interessantes da gente se preocupar e comunicar, tanto para o cirurgião quanto para o anestesista, para ele ajustar essa questão durante a anestesia. E outras situações, por exemplo, pacientes que tiveram dor de cabeça e vômitos pós determinada anestesia no passado. E muitos não comentam. E essas questões podem acontecer pela escolha da anestesia naquela época, e você pode mudar as escolhas e tentar evitar essa questão, ou ele não pode mais passar por esse tipo de anestesia nunca mais porque ele teve um processo de dor de cabeça ou de náusea? Não, de forma alguma. Tem maneiras de ser feita essa anestesia, né? E utilização de medicações que evitam essas intercorrências, né? Como agulhas mais finas, né? Utilização de antieméticos, que aí a gente consegue controlar esses sintomas, né? E o paciente pode realizar. E são eventos independentes, não é porque o paciente teve uma dor de cabeça no passado que
obrigatoriamente ele vai ter uma cefaleia pós-RAC novamente numa nova anestesia. Então, não precisa ter tanta essa preocupação, só comunicar, né? Isso, só comunicar para a gente tomar certos cuidados. Alguns medicamentos que a gente deve suspender antes da cirurgia. Hoje está super na moda as famosas canetinhas, né? Não existe um consenso ainda 100% garantido, mas por que eu tenho que parar de usar o Mounjaro, o Wegovy e as canetinhas antes da anestesia? Que problema que eles podem causar para mim durante a anestesia? Bom, os análogos de GLP-1, que são as famosas canetinhas, né? Elas nada mais fazem do que retardar o esvaziamento gástrico ali, o tempo do que o estômago vai esvaziar. Exatamente. E para anestesia, a gente precisa do jejum completo daquele paciente, para que quando ele perder esse reflexo de tosse, de vômito, ele não tem o risco de broncoaspirar essa secreção do estômago e ir pro pulmão. O líquido pode ir pro pulmão. Exatamente. Então, para garantir a segurança do paciente, a gente tem o tempo de jejum, mas também tem o tempo de suspensão dessas medicações, para que o organismo elimine completamente e haja o jejum adequado daquele paciente. Em contrapartida, os outros medicamentos de uso contínuo, medicamentos para pressão, medicamentos para diabetes, existe a forma correta de utilizá-los antes do processo anestésico também. Exatamente. Porque tem gente que para de tomar tudo porque vai tomar anestesia. Não tem pode. Medicações que devem ser tomadas e mantidas no pré-operatório, e tem medicações que tem que suspender ali com 2 dias, com 15 dias, varia de medicação para medicação. O jejum, né, que é ficar sem comer antes da anestesia, é igual para todos os pacientes, em todas as situações? Ele varia de uma pessoa para outra, de uma anestesia para outra? Ele varia. Dá alguns exemplos para nós, Marcelo. Por exemplo, pacientes que têm doença do refluxo gastroesofágico precisam de um tempo maior, porque pelo mesmo motivo, o esvaziamento gástrico deles também é mais lentificado. Assim como pacientes diabéticos também tem uma lentificação do trânsito gastroesofágico ali e gastrointestinal, e aí eles precisam ter uma gastroparesia, que a gente chama. Então eles têm um esvaziamento gástrico mais lento, eles também precisam de mais tempo. Crianças em uso de leite materno têm um tempo de jejum. Se for uma fórmula infantil, tem um outro tempo de jejum. Se a alimentação é mais leve, sem proteínas, tem um outro tempo de jejum. Se é uma alimentação completa, com proteína, com leite, tem um determinado tempo. A água tem um tempo diferenciado também. Então, varia do paciente, da alimentação, né? O leite, por exemplo, é um líquido, né? Mas ele é considerado quase um alimento sólido, né? Perfeitamente. Ele demora muito para ser digerido. Ele é considerado proteína e ele tem um esvaziamento de 8 horas no estômago. Eu já vi um caso engraçado uma vez, gente, de uma pacientinha, uma senhorinha, e ela tomou café com leite para ela ir forte para anestesia, para ela não passar mal na anestesia. E aí teve que suspender a cirurgia, porque ela tomou o cafezinho com leite dela e foi. Então é importante comunicar, que às vezes a gente faz escondido, não vou contar pra ninguém porque eu tô com fome, tomei um golinho de água. Um golinho de leite. É mais importante a gente falar e ficar seguro do que esconder o jogo. Da mesma forma, alguns medicamentos que são utilizados no período da manhã. Então a gente fala, os pacientes têm que tomar o remedinho da pressão alta, da tireoide, enfim, que vão ajudar no processo anestésico. Mas, doutora, eu estou de jejum, como é que eu vou tomar meu comprimido? Um pouquinho de água ou no seco, mas de preferência tomar os medicamentos que seriam da parte da manhã, os indicados, claro, para poder fazer anestesia. Melhor tomar, então. Melhor tomar, com um golinho de água, o mínimo necessário para engolir, os que são indicados pelo anestesista, de serem mantidos no dia da cirurgia, devem ser tomados. Porque senão chega lá, o paciente está com a pressão alta, não foi bem orientado, aí a gente às vezes tem que suspender a cirurgia por ele não ter tomado aquela medicação. E o voltar a comer? Quanto tempo depois da anestesia que pode comer? As pessoas acordam morrendo de fome, né? Já está de jejum um tempão. Isso varia também de um paciente para o outro ou tem mais a ver com o tipo de anestesia escolhido? Tem mais a ver com o tipo de anestesia. Uma sedação tem um tempo menor do que uma anestesia geral. Anestesias associadas a bloqueio de neuroeixo, ali que o trânsito intestinal fica todo meio paralisado, também tem um tempinho um pouco maior. Varia mais de acordo com o
tipo de anestesia do que com o paciente. E um paciente, o tipo de anestesia também varia a necessidade de acompanhamento da evolução dessa anestesia depois que acaba a cirurgia? Por exemplo, uma anestesia geral, né? A gente tem que observar esse paciente por mais tempo. Uma anestesia peridural, tem que observar por menos tempo. Existe essa diferença também de preocupação com a recuperação da anestesia? Varia mais de paciente e claro, de tipo de anestesia mesmo. Um paciente com anestesia geral, a gente se preocupa se ele está respirando espontaneamente. Um paciente de uma raquianestesia, se os membros voltaram a movimentar, né? De uma sedação, se ele despertou, se ele ainda está sonolento. Então, cada tipo de anestesia tem uma recuperação, mas porém, cada organismo responde de um jeito àquelas medicações. Então, tem gente que toma uma sedação, desperta rapidamente, tem gente que toma uma sedação e fica o dia todo sonolento. Então, varia do paciente e da medicação e do tipo de anestesia realizado. A criançada, né? Tem muitos pais que têm medo do filho tomar anestesia, né? Tomar geral. Meu Deus, meu filho vai tomar anestesia geral. Algumas patologias, algumas cirurgias plásticas reconstrutoras, a gente tem que indicar na fase da infância. Sim. Né? É segura a anestesia infantil? É segura, desde que o paciente tenha uma avaliação adequada, tenha seu histórico detalhado, a gente consegue fazer anestesias infantis de forma segura. Agora, em contrapartida, é óbvio, mesmo sendo segura, a gente não vai indicar uma anestesia sem necessidade numa criança. Sim. Eu digo isso porque muitos pais são muito ansiosos para fazer cirurgia plástica, né, em criança. Otoplastia, às vezes ou no adolescente, né? Vocês viram a entrevista com a doutora Fabiola, que a gente falou sobre cirurgia na adolescência. Podendo evitar, melhor. Não tem por que uma criança ser submetida a um processo anestésico, sendo que ela pode esperar aquele procedimento no futuro. Então, existem as duas situações, né? Sim. Tem que pesar o risco-benefício daquele procedimento, como que isso vai se dar na evolução da criança, né? Porque a criançada tem uma via aérea mais maleável, mais estreita, tem riscos de broncoespasmo, laringoespasmo. Então, claro que as medicações são seguras, né? Porém, tem que se avaliar ali o risco-benefício daquele procedimento. E os pais acompanham a criança durante o processo anestésico? Como que é isso? Entra com a criança? No nosso serviço, eles costumam entrar e ficar até a criança dormir, e imediatamente após o despertar da criança, a gente os chama novamente. Então, a criança tem aquela noção: eu dormi, minha mãe tá aqui, eu acordei, minha mãe tá aqui. Né? Tá e os pais também ficam tranquilos que veem que a criança também entrou em processo anestésico tranquilo. Exatamente. Também. Em relação aos exames operatórios também, Marcela, os pacientes que têm indicação, né? Qual que é o tempo razoável, assim, para um exame ser considerado que não está antigo? 6 meses, 3 meses? A gente costuma pedir ali exames com menos de 6 meses. Menos de 6 meses. Isso. Tanto sangue quanto eletro e tudo mais. Tem diferença da avaliação anestésica para as outras avaliações pré-operatórias? Por exemplo, avaliação cardiológica, avaliação... Cada profissional dentro da sua especialidade, né? Mas às vezes um paciente precisa de mais de um tipo de profissional avaliando. Exatamente. Né? A avaliação anestésica tem uma importância porque a gente consegue avaliar ali via aérea daqueles pacientes, intercorrências que eles já possam ter tido em outros processos anestésicos, alergias, né? Então, esclarecer também as dúvidas daquele paciente em relação à anestesia que vai ser feita, e às vezes outros profissionais não conseguem ter esse tipo de esclarecimento, né? Então, avaliando ali uma via aérea difícil, a gente pode se preparar para aquele paciente, para os cuidados, mas também são imprescindíveis avaliações cardíacas e de outros profissionais quando indicados, né? Como pneumologista, hematologista, né? Depende da comorbidade daquele paciente. E você citou aqui no comecinho, né, da nossa conversa sobre dor, né? Que vocês agem também no controle de dor, não só na questão anestésica cirúrgica. Esses bloqueios que vocês fazem anestésicos no centro cirúrgico, existem algumas variações para tratamento de dor especificamente. Sim. Então, se o paciente tem uma questão de dor crônica ou algo do tipo, ele pode
eventualmente procurar um profissional de anestesiologia para tentar resolver ou controlar um pouco melhor esse processo. Sim, tem profissionais anestesistas que trabalham exclusivamente com essa área de dor, né? Que se especializam em bloqueios regionais ou venosos, que podem te ajudar nesses casos de dores crônicas. E tem anestesiologista especialista, por exemplo, que só trabalha com cirurgia plástica, que só trabalha com urologia, que só trabalha com cirurgia geral. Vocês podem se supra especializar em algum tema específico ou não é tão comum diferencial nesse caso? Não é tão comum. Tem pacientes, profissionais que se dedicam mais a especialidades específicas, mas não há um estudo, um R4 nesse sentido de se especializar de tanta forma, tanto assim. Tem alguma situação que você conheça, assim, algum mito, algo que você ouviu a respeito de anestesiologia, que você fala, precisa esclarecer, alguma história, ou não? Tem aquela velha história de levantar a cabeça. Os pacientes acreditam que a cefaleia pós-RAC é causada porque ele levantou a cabeça precocemente. Isso é um mito, né? Se o paciente tiver que ter essa dor de cabeça, essa cefaleia pós-RAC, ela vai ter, independente ou não de se levantar a cabeça precocemente. O que acontece é, uma vez tendo essa dor de cabeça, eles relatam uma piora ao postural. Se levantar, postural. Mas não quer dizer que é porque ele levantou precocemente que ele teve a dor de cabeça. A cefaleia pós-RAC é uma dor de cabeça depois de um procedimento de raquianestesia. Isso, pode acontecer em uma porcentagem pequena, com as agulhas cada vez mais finas, isso diminuiu, essa taxa diminuiu. Porém, pode acontecer porque diminui a pressão licórica e as estruturas da cabeça ficam ali sem um acolchoamento. Então, é um processo que, à medida que o organismo produz o líquor novamente, vai se autolimitado e não vai deixar sequelas naquele paciente. Qual o tratamento mais comum para isso? Necessariamente tem que voltar para o centro cirúrgico ou não? Não necessariamente. Pode ser feito de forma medicamentosa, hidratação, orientação. E entre 7 a 10 dias esse quadro vai se resolver espontaneamente. Dessas intercorrências pós-anestésicas que podem acontecer, além da cefaleia, quais outras assim vêm em sua mente? Constipação, náuseas, isso. Náuseas, enjoo, em crianças uma irritabilidade ali, agudamente pós a anestesia pode acontecer, sonolência, dor no local da punção, né? Intercorrências que podem acontecer. Sim. E são todas contornáveis. Exatamente. O tratamento também é relativamente tranquilo simples. E se resolve de uma forma simples. Exatamente. Né? A constipação é bem comum mesmo. A gente já orienta os pacientes que eles vão ficar alguns diazinhos com o intestino preso. É como se o intestino fosse anestesiado também, né? Basicamente isso, né? Alguns medicamentos opioides, principalmente, causam essa constipação, mas com os dias isso vai se resolvendo. O próprio metabolismo desse medicamento no organismo é que vai fazer com que o intestino volte a funcionar. Exatamente. Medidas extras para acelerar o funcionamento desse intestino às vezes não são tão efetivas até o medicamento diminuir o efeito, digamos assim. Podem ajudar, né? Deambulação, hidratação, né? Alimentação desse paciente no pós-operatório, mas passando o efeito da medicação mesmo que vai resolver. É uma questão que gera bastante ansiedade às vezes no pós, mas olha para vocês verem que interessante, né? Como é bom a gente falar dessas questões que englobam o processo operatório como um todo. E anestesia, como eu disse para vocês, né, é algo que as pessoas não têm tanto contato dessas questões. É mais os profissionais da equipe médica ali que tem mais contato entre si, tem mais conhecimento disso tudo. Por isso que é importante a gente trazer aqui a visão de vocês, como funciona os bastidores de um processo operatório e as consequências da anestesia, que eventualmente pode acontecer ou não no pós-operatório, para que vocês fiquem tranquilos e seguros para poder participar de uma cirurgia plástica aí plenamente, né, sem grandes preocupações. Bom, nós estamos chegando ao final, né, do nosso pod, mais uma vez. Queria agradecer muito, doutora Marcela, de sua disponibilidade de estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Uma querida, trabalha há muitos anos com a gente, confio plenamente, é uma grande amiga também.
E esse espaço que a gente tem aqui agora, no finalzinho, se você quiser deixar algum recado pro pessoal que está assistindo, desmistificar mais alguma coisa, dizer que eles podem ficar tranquilos aí com a anestesia, que tudo dá certo quando a gente se organiza da melhor forma possível, né? Então fica à vontade. Bom, costumo dizer que a informação é o melhor caminho, né? Se você tem algum medo, alguma dúvida, vale a pena uma consulta pré-anestésica para que você tire todas as suas dúvidas e vá para o ambiente cirúrgico tranquilo, sabendo o que vai acontecer, qual será o seu tipo de anestesia, quais as medicações que você deve tomar ou não deve tomar e como que vai acontecer esse processo anestésico. Acho que quanto mais informado, mais seguro o paciente se sente, né? Informação sempre é importante. Muito bom. Bom, pessoal, então chegamos ao fim de mais uma entrevista. Aguardemos a próxima, o nosso próximo episódio. E em breve eu trago novas novidades para vocês. Um abraço a todos.